Olá, pessoal. Meu nome é Alex Cardoso e hoje eu sou evangelizador de vocês. E o tema da nossa aula de hoje é a criação dos mundos. Então, vamos começar. Vai ser uma aula bem tranquila, bem rápida, porque o objetivo aqui é passar só informação para vocês. E no final tem uma atividade, é importante que vocês façam e sinalizem no grupo, né? Enviem as respostas ou no grupo ou no meu privado, onde vocês se sentirem mais confortáveis. Então, é, a criação, né? Deus criou o universo é infinito, assim como a gente conhece, ele é composto por uma infinidade de mundos, pelo mundo material, pelo mundo espiritual, o mundo dos seres animados, né? Que são os animais, as plantas, perdão, os espíritos encarnados e desencarnados, o mundo dos inanimados, que é a água, o ar, as pedras, os metais, e pelos astros que se movem no espaço, né, que o Sol, as estrelas, os cometas, os satélites naturais, né, como a Lua. Então, o universo ele subdivide-se em um aglomerado de galáxias que se subdividem em sistemas solares. Ou seja, por exemplo, a nossa galáxia da qual a gente faz parte chama-se Via Láctea e ela é composta por milhões de sóis semelhantes ao nosso, a esse Sol que ilumina a gente todos os dias. Ainda sobre o universo, o nosso sistema solar ele possui 8 planetas, né, que são o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Também os planetas é, anões, né, fazem parte do nosso sistema solar, por exemplo, Plutão, e outros vários planetas anões que fazem parte do nosso sistema solar. Na antiguidade, se acreditava que a Terra era o centro de tudo. Tudo que. Ou seja, a Terra era o centro e todos os outros planetas e o Sol, inclusive o Sol, né, que é um astro, ele girava em torno do nosso planeta, em torno da Terra. Mas, depois de estudos, depois de muita pesquisa, né, foi percebido que não, que isso não é a verdade. E que, na verdade, a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Então, como é que foi? Existe muito essa dúvida, né? Como foi a criação do mundo? Como foi a criação dos universos? Então, a criação do mundo dos universos é, se dá assim. Foi pela vontade de Deus, né? Não existe nada assim que prove, que dê detalhes de como foi essa criação, mas a espiritualidade nos diz, nos livros, né? Nos diz nas, nos textos que Deus, nosso Criador, ele simplesmente, né, assim, uma ideia, na verdade, é o que a gente tem escritos para explicar mais ou menos como é que foi a criação desse universo tão infinito, é que Deus, ele simplesmente, né, disse, faça-se luz e a luz foi feita. Né? Então, obviamente que não foi nada como um passe de mágica, mas isso dá uma dimensão para a gente de como Jesus, de como Deus é poderoso, né? Então, ainda sobre a formação, os espíritos esclarecem que os mundos são formados pela condensação da matéria, dessa matéria que fica disseminada, que estava disseminada, espalhada, né, espalhada no espaço, lá no espaço. Então, o que é essa condensação? A condensação foi a junção, né? A junção, imagine assim várias matérias, várias coisas espalhadas pelo espaço e essas coisas se agrupam, assim como acontece com a chuva, por exemplo, a água evapora, né? Ela evapora de maneira gás invisível, a gente não consegue ver, mas aquele gás sobe, isso que está espalhado na atmosfera, ele sobe e lá em cima no céu, ele se condensa, ou seja, esses gases, esse vapor, ele se condensa e cai em formato de chuva. E assim foi com o universo, né? Haviam várias matérias espalhadas pelo espaço. Essas matérias se condensaram, se agruparam, se juntaram e formaram o que a gente conhece como universo e formaram o que a gente conhece como Terra, conhece como Lua, conhece como outros planetas aí.
E então, depois dessa junção, né, desse agrupamento das matérias, se formou a Terra primitiva, que era, na sua origem, né, lá no seu início, é uma massa incandescente. Pense em uma bola de fogo como o Sol. Uma bola de fogo como o Sol, porém com materiais é, 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 pastosos, com materiais derretendo, como larva. Pense como larva, que não é algo nem duro, mas também não é algo como tão líquido, mas é algo pastoso e que também tem partes mais duras, mais moles. Então a Terra era tudo aquilo assim, aquela como a gente vê na imagem, era algo bem pastoso, bem denso, né, e quente, muito quente, como larva. Ainda sobre a Terra primitiva, né? E aos poucos, né? Claro que esse aos poucos foi durante milhões e milhões, talvez bilhões de anos. A gente não tem nada documentado, nada nem pela espiritualidade de como foi que aconteceu esse esfriamento assim, mas a Terra foi esfriando aos poucos, né? Inicialmente pela superfície, né? Então essa superfície endureceu e formou tudo isso que a gente chama de chão, chama de terra, chama de pedra, né? Então essa superfície esfriou, formando algo mais duro, enquanto que o interior da Terra continuou ali em formato mais fluido, mais pastoso, né, que é o que a gente conhece como a larva do centro da Terra, né, aquela coisa mais quente que sai pelos vulcões. Depois houve, né, o aparecimento da vida orgânica, mas isso também com muitos e muitos anos, né, depois que a Terra passou a ficar mais viável à vida, né, logo que a temperatura começou, logo que a temperatura baixou, né, ficou mais possível de se aparecer organismos, acabaram surgindo os primeiros seres vivos, que na verdade o primeiro ser vivo foi uma cianobactéria, uma bactéria, tipo uma bactéria, né, bem primitiva, uma coisa bem, não como a gente conhece bactéria hoje em dia, mas uma coisa bem primitiva. Depois vieram os animais, depois vieram as plantas, os animais, e por último, nós, os humanos, né. Na época que a Terra, a partir do momento que que essas bactérias apareceram, elas começaram a liberar gás carbônico, ar. Começaram a liberar ar na atmosfera da Terra, né? Quer dizer, ajudando também a formar a atmosfera da Terra. Aí, a partir desse momento, começou a surgir outras vidas, porque a vida só é possível na Terra, por enquanto, por conta do ar. Então, essas cianobactérias, isso é o que se tem mais ou menos, que a ciência diz, né, e o que a gente sabe com a espiritualidade. Então, mas aparentemente também já havia vida antes da Terra se tornar essa coisa toda de ar, né? Então, essas bactérias foram aparecendo aos poucos, primeiro em locais mais fechados, formando bolsões de ar, formando bolsões de oxigênio, né? Depois esse oxigênio foi se espalhando mais pela atmosfera da Terra, né? E, e aí se diz que isso tem tempo lá de 3 a 5 bilhões de anos atrás. E aqui tem uma imagem, né? Era como a Terra, como se a gente imagina como se fosse a Terra antes do aparecimento de plantas e tal, né? Só com essa vida dos oceanos, né? Que também por conta do esfriamento da Terra formou também os oceanos e tal, e os rios. Aí nos mares foram onde surgiram essas bactérias que começaram a juntar, a liberar ar na atmosfera. E aqui são essas bactérias, assim, né, isso é uma imagem desse microscópica, né, elas são mais ou menos assim, aqui elas estão agrupadas em fileiras, e elas são bem assim. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, ou seja, na própria natureza. É possível fazer um estudo cronológico da Terra, né,
a quantidade de anos que a Terra tem através dos fósseis que são encontrados, né, que são os restos de animais, as plantas preservadas em rochas e solos e nas cavernas e nos gelos e tal. Então, quando fazem estudos dessa aqui, por exemplo, aqui são as camadas da Terra, né? Então, até uma parte dessa camada aqui, não consigo ver aqui, mas acho que vocês conseguem ver melhor. Dá para se encontrar vários fósseis, e esses fósseis, com os estudos, né, a gente consegue mais ou menos chegar à idade desse fóssil. E aqui também dá para você ver, né, que a Terra ela é mais densa, né, aqui nessa parte de dentro é mais densa, mais fluida, né, essa parte. E por aí vai. Enquanto aos períodos, né? Porque segundo a Gênesis no livro da Bíblia, segundo o que a gente sabe sobre a Bíblia, né? Deus criou o mundo em 6 dias, né? O que tem escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, e repousou no 7º. E esse repouso do 7º dia é consagrado pelo dia de domingo, né? Cuja escrita observa-se que há uma lei cônica. Na verdade, o que se sabe, né? O livro, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e repousou no 7º. Mas esses dias, na verdade, são períodos. São períodos de bilhões de anos e que foram feitos, né, bem devagarzinho, obviamente, passaram bilhões de anos. Cada período desse equivale a um estágio da Terra, um estágio de, por exemplo, nos primeiros dias, o primeiro dia foi a condensação, né, que é a formação, o agrupamento das matérias lá no espaço. E por aí vai. Então, esses dias, esses 7 dias, na verdade, foram bilhões de anos, bilhões de reações, bilhões de agrupamentos, de criação espontânea de outras coisas, de outros organismos, né? Até formar tudo isso que a gente sabe hoje sobre galáxia, sabe hoje sobre a Terra, principalmente, né, que é o nosso planeta. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo de como seria esses períodos, né, que são cada linha dessa colorida dessa aqui seria bilhões de anos, né? E cada linha dessa representa, eu não consigo ver aqui, mas vocês devem ver melhor que eu aí, representa uma fase desses períodos, né? Então aqui está detalhado, eu não consigo ler, mas espero que vocês consigam aí ver direitinho. Mas isso é uma coisa mais para quem tem mais curiosidade de saber como é que foi. Então, aqui, por exemplo, seria mais ou menos uma dessas fases, né? Algumas dessas fases. Por exemplo, aqui embaixo, né, seria essa fase que se inicia o aparecimento das bactérias que deram origem, que ajudaram a formar o ar, né? Que acredito que não só elas formaram ar, mas é o que a gente tem documentado que elas foram uma das principais, né? Que ali começaram a liberar o ar na atmosfera. Então aqui aí depois tem vários outros períodos aqui até chegar até o nosso período atual. Essa imagem aqui é até recente de 2020, então está bem atualizada. E é isso aqui. Aqui do lado você vê, né, os fósseis e tal, aí dá para entender um pouco que cada fase cada 6 dias desses que a Bíblia fala, na verdade foram períodos longos, muito longos, de bilhões de anos, que foram necessários para formar o mundo que a gente conhece hoje, para formar a Terra que a gente conhece hoje. Então, é basicamente isso. Era para ser bem rapidinho mesmo. Agora eu tenho um exercício para vocês. Eu espero um exercício de fixação. Tem umas 6 perguntinhas. Façam essas perguntinhas, são bem fáceis, né? Se tiverem alguma dúvida, me perguntem no privado.
ou no grupo mesmo. E a nossa aula de hoje é basicamente isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Façam atividade, publiquem no grupo ou no meu privado. Se cuidem e até a próxima aula.